Cara, seguinte, o Brasil achou a chave para o Hexa que chocará a Copa. Será se ele tá falando do Endrick? Será se ele tá falando do Rafinha? Eu acho que ele tá falando do Rafinha, cara. Eu não assisti o vídeo, eu esperei pra poder assistir o vídeo com vocês. Canal do nosso parceiro Zefut, rapaziada. Já deixa o like lá, se inscreve no canal. O próximo jogo que você vai ver da seleção brasileira vai ser na Copa do Mundo. Pois é, já acabaram as eliminatórias antes e agora acabou o teste. E eu posso dizer pra você que esse teste, apesar de muita gente falar mal, foi positivo. Eu sei, muita gente esperava que o Brasil ia golear o Egito, mas as coisas não são bem assim. Mas eu admito, não foi aquele jogo assim de dizer caramba que jogo excepcional, mas tivemos mudanças positivas. Algumas coisas que não podemos fazer Teve, pô, só positivo. Perdemos o Wesley. definitivamente, mas também ganhamos mais uma vez um sinal de que devemos ter confiança no 9 do Hexa, mais conhecido como Endrick. Mais uma vez, como quase Tá, já vai falar do Endrick. toda sua promissora carreira, ele entra, decide, simples assim. Parece que ele nasceu para a seleção brasileira, não tem jeito. Mas não é só isso, nesse vídeo você vai entender qual a chave que o Ancelotti achou para o Brasil ganhar o Hexa. E honestamente quero que você fique acreditando, tá? Não adianta assistir a Copa sem acreditar, tá? Até entendo você não considerar muito o Hexa, porque tem seleções que fizeram ciclos melhores e até são mais favoritas, tá? Mas não desacredite do Hexa. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos entender o que aconteceu em Brasil 2, Egito 1. Carai! Ave Maria, nem começou o vídeo, meu irmão. Já quer ganhar dinheiro. Talvez a partida contra o Egito não tenha sido a melhor atuação da seleção brasileira. Talvez nem mesmo tenha sido o jogo mais bonito. Ô, desculpa tá pausando, cara. Eu aguentei esse daqui. Egito. Aí, ó. Talvez a partida Presta atenção nesse cara, não sei se você assistiu esse vídeo. Presta atenção nesse cara aqui, cara, que vai passar. contra o Egito não Vai cagar, cara. O cara tenha cai, sido a velho. melhor atuação da seleção brasileira. Talvez nem mesmo tenha sido o jogo mais bonito nem o mais dominante. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, ele pode ter sido o mais importante. Porque em partidas como essa, você descobre quem pode decidir uma Copa do Mundo. Você consegue descobrir quem muda jogos e principalmente quem merece mais minutos. Você descobre problemas que ainda precisam ser corrigidos. E isso aconteceu em Brasil versus Egito, na vitória de 2-1 dos brasileiros. Bruno Guimarães marcou, o Endrick decidiu e Carlo Ancelotti saiu de Cleveland com algo extremamente valioso, mais respostas do que perguntas. Mas há uma pergunta que está crescendo entre os torcedores: será que o Brasil finalmente encontrou a chave para buscar o Hexa? E essa chave tem nome? Será o Endrick? Vamos analisar absolutamente tudo. Vou analisar com você destaques, problemas. É nessa foto aqui, rapaziada, que o pessoal fala que a camisa virou 10. É inacreditável. O Endrick é uma máquina de farmar aura, né? Quem cresceu, quem caiu de produção, as escolhas do Carleto, reações da imprensa e o que a mídia internacional falou. E por que esse amistoso pode ter mudado algumas disputas na seleção. Antes de qualquer coisa, esqueçam o Panamá. O Egito apresentou um desafio completamente diferente, muito mais físico e organizado, bem mais competitivo. O Brasil não encontrou os mesmos espaços, não conseguiu transformar a posse em avalanche ofensiva. E isso foi ótimo. A Copa do Mundo não é goleada toda semana não. A Copa do Mundo muitas vezes é sofrimento. Jogo muito travado e partida decidida em detalhes. Foi exatamente Opa! Hã? Tô usando a mesma camisa do time da seleção. Eu devo ser convocado? isso que acabou acontecendo. Bruno Guimarães começou dando o tom. Brasil entrou pressionado e logo aos 7 foi premiado. O BG, Bruno Guimarães, roubou a bola praticamente na entrada da área egípcia. Recuperação agressiva, leitura rápida, finalização precisa e gol do Brasil. Mas o que mais me chamou a atenção não foi o gol, mas sim a postura. O Bruno parece cada vez mais confortável, sendo um dos líderes técnicos desse meio campo, participando da construção, pressionando, organizando e chegando na área. É o tipo de jogador que ajuda a equipe a funcionar. Esse mesmo Bruno Guimarães era tudo aquilo que esperavam que ele fosse, da mesma maneira que ele é no Newcastle. Um Bruno participativo que tem muita fome em pressionar, marcar os adversários e achar o momento certo.
esse camisa 8 é exatamente isso que o Brasil precisa, e quando mesmo o Brasil joga bem, normalmente Bruno está envolvido. Ele acabou mostrando e explicando por A mais B o motivo do Ancelotti confiar tanto nele para ser o camisa 8 da seleção brasileira, ser tido como um dos nomes mais intocáveis do nome do Ancelotti, na seleção do Carleto, que com Bruno tem... Cara, a gente tenta falar muito isso, ninguém é intocável na seleção brasileira, até porque, poxa, o próprio Hugo Souza errou muito, que a gente já sabia que ele seria o terceiro goleiro, vários jogadores erraram, e a gente pensava, ele não vai ficar trocando tanto de jogador, e trocou. Só que aí entra uma questão de, o Vini é intocável, cara, o Rafinha é intocável, porque você vê, cara, se o Vini não fosse o Vini do Real Madrid e o Rafinha não fosse o Rafinha do Real Madrid, nesses últimos jogos, eles seriam titulares? Não seriam, cara, não seriam. Vocês poderiam ter certeza. Se esses caras não fossem quem eles são, se não fosse Real Madrid, se não fosse Barcelona, os jogadores assim, esses caras, se fossem só jogadores da seleção, eles não seriam titulares. A ter um meio campo mais técnico, e na minha opinião teve outro do meio campo que vacilou, mas eu vou deixar para mais pra frente. O fato é que o Bruno Guimarães foi um dos melhores da partida. O alerta vermelho chamado Marquinhos. Agora precisamos falar do lado negativo, porque houve, e bastante, poucos minutos após abrir o placar, aproveitando-se de uma falha do Egito. Aproveitando o merchan aqui, rapaziada, eu fiz meus 11 titulares da seleção, tá? Inclusive eu falo desse lance aqui do Marquinhos. Eu não sei se eu vou estar postando esse vídeo aqui ou o vídeo da seleção, mas eu vou estar deixando o link aqui do vídeo nesse canal de cortes. Se inscreve aí. Chegamos para a parte do gol indesejado. O Brasil entregou o empate, entrega nível iFood. O Marquinhos errou um passe na saída de bola. O Egito aproveitou e Mostafa Zico empatou. O mesmo Zico que tem um nome em homenagem ao grande craque da seleção brasileira dos anos 80. E isso não foi apenas um erro isolado, foi um tipo de erro que preocupa. Estamos falando de Copa do Mundo, o mata-mata contra França, Argentina, Espanha, Portugal. Não perdoa esse tipo de lance. O Marquinhos, que inclusive foi coroado campeão europeu com o PSG, é um cara que na Europa tem muitos requisitos, é um dos mais bem requisitados, tem uma moral muito grande, mas não podemos e nem devemos passar pano. A atuação não foi totalmente desastrosa, mas também não transmitiu segurança absoluta. Uma falha brutal que, se fosse em jogo valendo mesmo, poderia ter custado minutos e minutos de planejamento do Brasil. E talvez essa seja uma das poucas dúvidas muito reais de Carlo Ancelotti nesse exato momento. Sendo o capitão da seleção brasileira e tendo a noção de espaço que ele tem, Marquinhos não pode falhar. Não dessa maneira, principalmente porque o Brasil precisa de segurança, solidez, e se o próprio capitão não consegue entregar isso, é um sinal de que as coisas podem dar muito errado. Não é de hoje que o Marquinhos é questionado e essa atuação acabou por provar isso, de que de fato nem todo mundo tem essa plena confiança no cara, e todos esperam que diante dessa falha o Ancelotti tenha dado um grande puxão de orelha e ele tenha aprendido a lição para não acontecer mais, porque Copa do Mundo não perdoa erros assim. E se teve um jogador que saiu um pouco negativo da primeira partida, mas que acabou saindo com crédito na segunda, foi o Rafinha. Eu sei, muitos não gostaram muito da partida dele, mas no segundo tempo ele tanto continuou no campo como também deu passe pro Endrick. Rafinha, para Ancelotti, está entregando algo que poucos atacantes conseguem: regularidade, produzindo, participando, correndo, pressionando e criando. Foi dele a assistência pro gol da vitória. Ancelotti inclusive destacou a parceria entre o Vini e o Rafinha após a partida. Ele não é o mais midiático da seleção e já percebemos que não é um dos mais tanto talentosos, podemos dizer assim. Ele não é um cara do mesmo refino técnico que o Neymar, por exemplo, mas o Rafinha sempre foi muito conhecido por pressionar e por atacar os espaços com agressividade. Se faltou técnica em alguns momentos, não faltou entrega.
tanto que o segundo gol foi uma prova de que ele consegue atacar os espaços com eficiência. Foi dele a jogada lateral que deu o passe para o Endrick, e para Ancelotti, Rafinha foi um dos mais importantes. Para muitos é difícil segurar o Rafinha e engolir o Rafinha na seleção, mas pro Ancelotti tá mais do que claro que ele será o titular absoluto, mesmo sob fortes críticas da parte de alguns. Eu mesmo não sou o maior fã do Rafinha na seleção brasileira, mas nesse jogo Mas aí, tipo assim, cara, você tira o Rafinha, você coloca quem? Tá ligado? Tipo, você vai colocar quem? Você pode botar o Ryan, mas, pô, o Rafinha tem mais experiência, tá ligado? Martinelli. O Martinelli também consegue fazer aquele lado ali. Dá. Aí é o jeito, cara, é o Rafinha. Não tem pra onde correr, não. contra o Egito, ele acabou cravando sua titularidade. Tanto que o Ancelotti até tirou o Vini Júnior, mas não tirou o Rafinha da partida. Com uma assistência, o Rafinha sai mais fortalecido para a Copa, principalmente pela confiança que o Carleto lhe deu. A infantaria chega às batalhas de grande escala no jogo de ação online gratuito War Thunder. Teve também um momento que preocupou todo mundo. O Wesley sentiu a virilha, saiu chorando e ficou fora da Copa do Mundo. Um dos momentos mais tristes e cortantes da seleção. Na minha opinião, o Wesley é o melhor lateral da safra. Perdê-lo certamente vai ser algo muito ruim. O jogador brasileiro estava voando na Roma, tanto que o Ancelotti acabou convocando sem nenhuma dúvida. Titular absoluto, perder o Wesley para a Copa vai ser algo muito ruim. Uma grande perda. Aliás, o próprio Ancelotti já convocou o substituto dele, que não foi um lateral. Ele optou por Ederson, da Atalanta, mas que agora vai para o Manchester United. Volante que começou a se destacar no Fortaleza aqui no país e pouco depois foi lá para fora, para a Europa, sendo agora convocado para a seleção. E certamente o Wesley vinha ganhando muito espaço, mostrando intensidade, oferecendo profundidade, e justamente quando parecia consolidado, surge essa dor. Ver o Wesley chorar foi algo desagradável, até porque meio que todos se identificam com ele, queriam ver o momento e a oportunidade dele vestir a camisa amarela numa Copa do Mundo. Ancelotti teve que ser obrigado a mudar os seus planos e perdeu um lateral ofensivo que poderia fazer um grande estrago. Eu espero que o Wesley consiga se recuperar para a próxima temporada e não vai faltar Copa do Mundo para ele, até porque em 2030, se ele continuar em alto nível na Roma, tem tudo para ser um dos titulares da safra nova. E voltando para o jogo de forma mais técnica, o segundo tempo mudou tudo. Mais uma vez, Ancelotti praticamente trocou a equipe inteira, fazendo diversas alterações, até porque ele está no momento de testes, que a Copa do Mundo não vai propiciar. E novamente aconteceu algo interessante. Os reservas entraram com fome, com intensidade, com desejo de mostrar serviço, e a partida mudou. Vamos para ele, Endrick, o homem que tá criando um problema para Ancelotti. O farmador de aura, meu Deus do céu. Sim, problema, mas daqueles bons. Endrick entrou, recebeu bola de Rafinha, finalizou de primeira e o gol. Parece simples, mas não é, porque grandes atacantes transformam uma chance em gol, e Endrick tá fazendo isso repetidamente. O jornal espanhol AS foi direto ao ponto, disse que Endrick tá criando um problema para Ancelotti ao aumentar a pressão por mais minutos, e sinceramente faz sentido. Vamos analisar. Primeiro, o instinto. Ele sente aonde a jogada vai acontecer. Segundo, objetividade. Não precisa tocar 15 vezes na bola. Em terceiro, movimentação. Ele está constantemente atacando espaços. Em quarto, sua frieza. Recebeu, finalizou e fez o gol. Sem complicação. É aquele tipo de perfil de atacante que pode mudar um mata-mata entrando aos 70 minutos. E talvez essa seja a sua maior força. Ou até para muitos, sua maior força é ser o titular, estando justamente apto a ser o camisa 9 que Ancelotti não optou, mas que agora pode entrar e decidir tudo. Endrick mais uma vez parece mostrar que nasceu para a seleção brasileira, para em momentos importantes e decisivos aparecer. Ele que construiu tijolo a tijolo sua convocação para a Copa do Mundo e conseguiu as duras penas, já que não estava garantido na Copa e teve que suar no Lyon para isso, provou que está mais do que pronto para ser um nome decisivo. Enquanto alguns atacantes titubeiam dentro da área, Endrick tem um senso de posicionamento incrível, além também de um poder de decisão que assusta. Apesar do Brasil não ter dominado, o Brasil se tornou melhor quando o Endrick entrou. Apagado contra o Panamá, dessa vez contra o Egito, ele não apenas fez o gol mais importante, como também ditou ritmo pro ataque e provou mais uma vez que tem senso de oportunismo. Não oportunista no sentido negativo, mas de que é um jogador mais do que pronto para atender às quaisquer demandas que Ancelotti decidir.
e sob fortes olhares entregou o futebol, que é exatamente isso que todos esperam dele. Além disso, também o próprio Endrick indiretamente colocou o Ancelotti contra a parede, porque após o jogo o técnico italiano foi questionado sobre o jogador e elogiou o atacante. Além disso, confirmou que já possui uma ideia clara para o time da estreia da Copa. Traduzindo, a vaga de titular pode até não estar garantida, mas o Endrick, que hoje veste a 19, certamente entrou forte na conversa. Afinal de contas, a 9 do Brasil ficou para o Matheus Cunha, é verdade. Mas mesmo com a 19, Endrick demonstra qualidade de titular. Pode ser que Ancelotti queira preservá-lo na reserva, porque talvez confie o suficiente e ele acabe podendo ser o nome que vai tirar um coelho da cartola justamente quando entrar, talvez para preservá-lo e para colocá-lo no segundo tempo, onde muitos jogadores vão estar cansados e assim ele pode se sobressair. Porém, não é nenhuma garantia, e principalmente se o Endrick estiver de fato bom como está nesses jogos, seria mais importante ter alguém com suas características já no primeiro tempo, para que no segundo tempo o Brasil não esteja tão desesperado procurando gol. Não apenas um dos melhores jogadores tecnicamente falando da geração atual, eles... Eu acho, cara, que um jogador, dois jogadores que for pra colocar no segundo tempo quando nada estiver dando certo, você percebe? Tipo assim, nada tá dando certo. Nenhum lance tá dando certo. Cara, bota aí o Thiago e coloca o Neymar. Quando nada estiver dando certo, quando nenhuma bola tá indo pro gol, a bola batendo na trave, nenhum lance tá conseguindo chegar no gol. Cara, bota os jogadores, cara, que você tem que colocar assim, quando nada tá dando certo, Igor, Thiago e Neymar. Aos 40 do segundo tempo, aos 35, 30 minutos do segundo tempo, nada tá dando certo, coloque esses dois jogadores, cara. Eu acho que se for definir dois jogadores que tem que ser nesses momentos, Igor, Thiago e Neymar. Certeza. Tá prometendo não apenas um Pra mim, um ente que é quase titular, tá? ciclo bom em 2030. Parece que já em 2026 ele tá muito pronto para decidir. Não apenas iluminado, ele carrega o misticismo da iluminação, de ser muito iluminado da estrela que ele tem, com também eficiência. Não é apenas uma coisa descolada da realidade. Ele entra, sempre dá o sangue, entrega o máximo e ainda assim faz gols importantes. Foi assim desde o momento que ele entrou na seleção brasileira com o ciclo do Dorival Júnior e de forma mais intensa vem ganhando cada vez mais o carinho dos brasileiros. Entrando como centroavante, ele também fez funções táticas importantes. Recebeu um beijo no rosto do Ancelotti e o carinho de vários brasileiros ao redor do país, que por mais que o jogo tenha sido nos Estados Unidos, assistiram como se o jogo fosse em terras brasileiras. E certamente, sem o gol do Endrick, o Brasil teria tido muito mais dificuldades para quebrar os bloqueios egípcios, uma seleção que estava mais fechada do que o próprio Panamá e que, por consequência, o Brasil não teve tanto bom aproveitamento em relação às finalizações e eficiência. Então, se todos imaginam hoje um nome do Hexa, ou mais precisamente, o 9 do Hexa, todos acabam olhando invariavelmente pro Endrick, até porque na hierarquia atual da seleção brasileira, só ele consegue nos dar tanta esperança. O vídeo completo que eu falei. Ai, aguentão. Nossa, aquelas câmeras ali devem ser caras. Eles estão vindo com tudo. Quer saber? Eu tô... sem ação. Endrick merece mais minutos, deveria ser titular, está sendo subutilizado nas comunidades de futebol. Muitos torcedores destacaram justamente o impacto dele saindo do banco e a diferença que ele faz quando entra. Claro, nem todo mundo 100% concorda, mas o debate existe e muito, e isso por si só já diz tudo. Agora vamos evitar a empolgação exagerada, porque ela existe e ela é perigosa. O Brasil venceu, mas não dominou. O Brasil criou, mas não massacrou. O Brasil mostrou qualidades, mas também mostrou defeitos. A construção ofensiva ainda oscila, a saída de bola ainda apresenta riscos
A defesa ainda permite erros evitáveis e alguns setores ainda parecem depender demais de momentos individuais. A Reuters destacou a vitória, mas também ressaltou que o principal assunto foi o impacto de Endrick e os testes promovidos por Ancelotti. Já na Espanha, o AS tratou o jovem atacante praticamente como a principal história da noite. E isso é interessante, porque quando a imprensa europeia começa a falar de um jogador brasileiro como potencial mudança de cenário, é porque existe algo ali. Chegamos à pergunta principal: o Brasil achou a chave para o Hexa? A resposta curta: ainda não. Ninguém encontra a chave para uma Copa do Mundo em um amistoso, mas talvez o Brasil tenha encontrado algo igualmente importante. Mas ninguém tá falando que todo mundo tá botando fé no Endrick, Neymar, Igor Thiago, Gabriel Magalhães. Infelizmente o Wesley não tava mais o Wesley. Mas ninguém está falando o que o Danilo vai fazer na final contra a Argentina. 1-0 para nós, cabeceada do Danilo. Danilo! Uma arma, uma alternativa, uma solução, uma carta na manga. Porque grandes seleções ganham Copas quando possuem jogadores capazes de mudar jogos difíceis. E Endrick tá dando sinais claros de que pode ser Rapaziada, desculpa você já muito, mas tá doido, cara, eu tô cansado. Saí do serviço, já vim fazer live, tá ligado? exatamente esse jogador. E uma coisa muito importante: apesar de serem apenas amistosos, o Brasil venceu 2. Se olharmos para amistosos de outras seleções, se o Brasil não tivesse vencido alguns desses 2, estaríamos reclamando e falando que as outras seleções estariam ganhando todos. Mas se olharmos bem, a França chegou a perder para a Costa do Marfim de virada. A Espanha passou perrengue e empatou com o Iraque. Só esses resultados mostram que o Brasil aproveitou bem essa mudança e esses testes para fazer partidas que, por mais que não tenham sido uma coisa mirabolante, foram importantes, até porque muitos testes foram feitos e ainda assim o Brasil saiu ileso sem perder. E como conclusão, se contra o Panamá o destaque foi a profundidade do elenco, contra o Egito o destaque foi a descoberta de possibilidades. Bruno Guimarães confirmou seu nível, Rafinha reforçou sua importância, a defesa deixou alertas, o Wesley infelizmente nos deixou na Copa, mas Endrick roubou a cena e talvez essa seja a grande notícia antes da Copa. O Brasil não encontrou uma fórmula mágica, não virou um favorito absoluto, até não garantiu o Hexa, mas encontrou algo que toda seleção campeã precisa ter: um jogador que faz o técnico pensar, um jogador que obriga mudanças, cria dúvidas e que pede passagem. E hoje esse jogador atende pelo nome de Endrick. Talvez a chave para o Hexa ainda não tenha sido encontrada, mas se ela existir, há uma boa chance de que Endrick esteja segurando uma cópia dela, porque quando os grandes torneios começam, os grandes ataques aparecem, e Endrick Felipe Moreira de Souza está começando a aparecer na hora certa. Pô, fico muito grato pelo prêmio, foi um jogo espetacular, agradeço muito a Deus por esse jogo, por ter feito mais um gol. Olha, ele é safado, viu? Aqui do outro lado tem o nome Tadala Fila, viu? Só pra avisar, ele virou só de sacanagem, ele não queria mostrar o que ele tá tomando. Ter ajudado a seleção, e é isso, Deus é maravilhoso, dedico esse gol à minha esposa e ao meu filhote. E muito obrigado, Brasil, amo vocês e vamos pela Copa. Se Deus quiser, Deus vai abençoar a gente. E espero o apoio de vocês, porque vocês são muito importantes para nós. Não foi um jogo de abrir os olhos, nem de encantar, foi um jogo normal, que o Brasil teve chances no primeiro tempo, acabou não aproveitando, desperdiçando, mas eu queria dar um adendo, tá? Muita gente criticou o Igor Thiago, e particularmente, críticas são normais, mas eu acho injusto também muita gente dizer que o cara é durão e que não merecia estar na seleção. Pô, cara, um jogo do Igor Thiago, os caras já estavam querendo ele. Tudo bem, cara, ele perdeu muito gol, tá ligado? Se você assistir o jogo, ele jogando no clube dele, cara, tem muita vez que isso acontece, tá ligado? O pessoal só vê os números, ele é vice-artilheiro, então ele deve ser muito bom. E ele é um bom jogador, tá ligado? Mas, pô, isso acontece toda hora, não só com ele, com vários jogadores. O seu jogador favorito provavelmente faz isso também, tá ligado? Às vezes ele perde a bola sem querer, o Vini já aconteceu isso várias vezes. CR7 já aconteceu, o Messi também já aconteceu com todo mundo, tudo bem? Eu tô comparando o Igor Thiago com o Messi, mas deu pra vocês entenderem, tá ligado? Isso acontece com todo mundo, ele teve um jogo ruim, acontece, a gente não pode julgar o cara por causa de um jogo. O cara contra o Panamá fez uma boa partida e todo mundo tava elogiando. Aí, como assim do nada ele vira alguém descartável que não merecia estar no ciclo e já vira um jogador ruim do nada? Aí, cara, acontece.
acontece, ó. Ele pegou a bola bem, chutou e o goleiro defendeu. Mérito do goleiro. As coisas não podem ser tratadas assim, até mesmo se considerarmos o Vinícius Júnior, que fez uma partida muito boa contra o Panamá e fez uma partida ok contra o Egito e nada mais. Ainda assim não dá para simplesmente desconsiderar o cara como se tivesse desaprendido a jogar. Mas eu quero saber a tua opinião. O que é que você achou do jogo? O Brasil te animou? O Brasil te deixou pessimista? Acredita nessa Copa? A primeira pedreira será contra Marrocos. Pô, cara, ser bem sério, eu tô com as esperanças lá embaixo. As esperanças estavam um pouquinho maior, tá ligado? Quando a gente tinha um Wesley. Pô, eu vou bater um pouco mais na tecla do Wesley, né? Porque querendo ou não, era o nosso titular, era o nosso motorzinho, era o da lateral, né? Agora diminuiu um pouco, mas, cara, é esperar agora, né? E torcer pra tá tudo certo. O próprio Celote falou, não foi, né? Que talvez o Wesley volte. E, enfim, ele não é médico e nem eu. Esse foi o vídeo, rapaziada. Vamos lá pra partir pro próximo.